Olá, meu amigo do YouTube, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou falar sobre a diferença entre a hérnia de disco e a protrusão de disco. Em relação à sintomatologia, é pequena essa diferença, mas na imagem, no que ocorre realmente com o problema, existe uma importante diferenciação entre eles. Então acompanhe esse vídeo até o fim para você saber de tudo isso. Antes de começar esse vídeo, já põe o seu dedão lá e deixa o seu like aí para ajudar no crescimento do nosso canal. E também, se puder, inscreva-se no meu canal e convide os seus amigos, familiares para se inscrever também e ficar muito atualizado em relação à dor, ortopedia e à cirurgia do joelho. Então vamos a mais esse vídeo. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma diferença que às vezes muita gente não se atenta, que é a diferença entre a hérnia de disco e a protrusão de disco. Existe um diferencial em relação a isso. E muita gente, às vezes, quando olha os exames, quando olha a ressonância, diz: doutor, eu tenho uma hérnia de disco, mas nem sempre é uma hérnia, às vezes é só uma protrusão. Antes de você saber essa diferença, é importante você saber o que é o disco vertebral. Então, o disco vertebral é uma estrutura que ele se assemelha a um disco realmente, ele é redondo e ele fica entre os ossos da coluna. Como você pode ver aqui nessa figura ao lado, ele fica entre os ossos da coluna e ele funciona como amortecedor entre as vértebras, né, que são os ossos da coluna. Então, esse disco intervertebral ele é altamente inervado, tem muitos nervos que penetram nele e ele é dividido em duas partes do disco. Ele é dividido na parte interna dele, como você pode ver aqui nessa figura ao lado, ele tem um núcleo pulposo, que é uma estrutura que tem um aspecto gelatinoso, ele parece realmente uma gelatina. E o anel fibroso, que é o ânulo fibroso, que ele fica na parte externa do disco. Ele tem uma consistência mais rígida, mais firme, que ele dá a sustentação do disco na parte externa. Certo? Então, sabendo de tudo isso, eu posso dizer o seguinte, que a protrusão de disco é quando esse núcleo pulposo, que é essa gelatina que eu falei para vocês aí, que você pode ver aqui nessa figura ao lado, esse núcleo pulposo ele acaba empurrando esse anel fibroso, que ocorre muitas vezes por fragilidade do anel fibroso, por alguma desidratação do disco, algum enfraquecimento de algum modo, por pressões repetitivas no disco que podem ocorrer, pelo envelhecimento do disco também, que é esse núcleo pulposo, que essa gelatina empurra esse anel fibroso e forma tipo como se fosse um abaulamento, uma protrusão. Vamos comparar como se fosse um balão, a gente está apertando um balão e quando a gente aperta o balão de cima para baixo, ele cresce para os lados. Então é isso que acontece na protrusão, certo? Na protrusão, esse núcleo pulposo, que é essa gelatina do disco, ele não ultrapassa a parede do disco, que é o anel fibroso, ele fica preso dentro do disco. Já na hérnia de disco, como você vê aqui nessa figura ao lado, você observa que esse núcleo pulposo, essa gelatina, ela acaba rompendo, ultrapassando a parede do anel fibroso. O anel fibroso ele acaba rasgando, abrindo. Então esse núcleo pulposo, essa gelatina, ultrapassa a parede do anel fibroso e sai de dentro do disco. Então, na hora que ele sai de dentro do disco, é que ele hernia, ele forma uma hérnia, tá certo? E aí, o que que acontece? Essa herniação pode levar a uma extrusão, esse núcleo pulposo, ele acaba saindo totalmente de dentro do disco. Então, nós chamamos isso de extrusão de disco, tá certo? Nos dois casos, pode ocorrer a compressão. O nervo ele pode ficar apertado, ele na saída ali da coluna, o nervo ele comprime e pode causar irradiação para as pernas, certo? Tanto na protrusão, quando às vezes até uma protrusão leve, dependendo da localização dessa protrusão, pode comprimir o nervo e irradiar para as pernas. E também na hérnia de disco, na herniação, esse líquido, essa gelatina que saiu de dentro do disco, pode comprimir bastante também
a inervação da coluna e levar a irradiação nas pernas. Dependendo da gravidade dessa situação, pode haver até paralisia da perna, a pessoa pode ficar com a perna muito adormecida, pode ter alterações esfincterianas, como alterações urinárias, alteração da evacuação. Tá? Então é uma coisa que tem que ser muito bem analisada, muito bem observada. Então eu espero que vocês tenham entendido essa diferença entre hérnia de disco e protrusão de disco. Se vocês gostaram de mais esse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like novamente, inscreva-se no meu canal e me acompanhe nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook. E também visite o meu site, lá você pode marcar uma consulta, você pode tirar algumas dúvidas também no site, que é o www.drnicodemovaz.com.br. Então, muito obrigado por ter me acompanhado em mais esse vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo e fique com Deus.